hoje é sobre um conto do Machado de Assis chamado Machete. Esse é o segundo conto do Machado que eu estou lendo deste livro aqui, 50 contos de Machado de Assis, tá? Eu fiquei de ler um conto por mês, né? Mas enfim, não deu. Então eu vou lendo assim, né? De vez em quando fico com vontade de ler um conto. Aí leio e faço vídeo aqui pro canal. A história é sobre um garoto, né? Começa, né, a história com um garoto chamado Inácio Ramos. Ele tem 10 anos de idade e o pai está ensinando música e gramática para esse garoto. O pai, ele já é músico, ele toca música sacra. Aos 15 anos, o Inácio, ele conhece mais de música do que de gramática e enfim, né? Ele já sente ali que ele tem realmente o dom para a música. Inácio gostava de tocar um instrumento chamado rabeca. Ele tocou esse instrumento durante muito tempo, mas aí, né, aconteceu de vir para a cidade do Rio de Janeiro um alemão, e esse alemão tocava violoncelo, e o Inácio ficou assim encantado com o violoncelo, queria porque queria tocar violoncelo, entrou em contato com esse alemão e ele ensinou o Inácio a tocar o violoncelo. E o Inácio foi juntando ali durante um bom tempo as suas economias, até que um dia ele conseguiu comprar o seu próprio violoncelo. E aos 20 anos, o pai do Inácio acabou falecendo e ele foi trabalhar como professor. Então ele dava algumas aulas de gramática e também em salões, né, em igrejas, em teatros, porque era um hobby mesmo. Ele realmente gostava muito de tocar. Uma coisa muito bonita aqui no livro, que eu acabei, não lembro onde foi que eu li aqui no texto, mas eu anotei que o Inácio, ele falava o seguinte: a rabeca ele tocava para os outros, porque era o seu ofício. O violoncelo ele tocava para si, porque era uma arte, e ele gostava muito de tocar para a mãe. Então todos os dias à noite ele tocava violoncelo para a mãe dele. E é muito bonita essa passagem, né, que o narrador comenta, né, de quando ele tocava para a mãe dele e tal. E aí, né, o tempo vai passando, a mãe do Inácio morre. E assim, a morte da mãe foi realmente um choque para ele. E ele escreveu uma música, e ele tocou uma música para a mãe no enterro. E depois ele nunca mais tocou essa música para ninguém. Ele foi tocar pela primeira vez essa música 8 dias depois do seu casamento. Ele tocou para a esposa. E eles estavam morando na mesma casa da mãe. E a esposa nunca tinha visto ele tocar um violoncelo, só para vocês terem uma noção. É justamente aquilo que ele falou. O violoncelo era algo muito pessoal dele. A rabeca era o seu ofício, mas o violoncelo era para ele tocava para ele, era uma coisa muito íntima. Então foi a primeira vez que a esposa o viu tocando violoncelo e aquela música. Então você tem nessa parte um vínculo dele com o passado e com o presente, que o passado seria a mãe e o presente seria a sua esposa. E a esposa ficou super emocionada, o Inácio ficou super emocionado, ele acabou chorando. E a esposa do Inácio, ela chama-se Carlota. E assim, eles nem não se gostavam tanto assim, né? Não foi aquela coisa de amor, né, para chegar a um casamento. Mas esse amor, ele foi acontecendo na convivência. Eles se gostavam, mas o amor realmente foi através da convivência, né, entre eles. Então eles tinham um casamento feliz. Ela era uma pessoa que se contentava com pouco, ela não tinha posse alguma, veio de uma família muito pobre. E o Inácio, ele tinha poucas posses, ele também não era rico, mas ele era um bom administrador. Então eles conseguiam ali viver financeiramente bem e um casamento feliz. Aí depois de um tempinho de casados, a Carlota fica grávida e o Inácio comenta com ela que a segunda canção, né, que ele for fazer será no dia do nascimento do filho, que ele irá compor uma canção para o menino. E a Carlota fala para ele: aí a terceira será no meu enterro. Aí o que ele faz? Ele cria uma canção para ela em vida, ou seja, a primeira canção dele foi para a mãe no dia do enterro, a segunda canção foi para ela em vida e a terceira canção será no nascimento do filho. Então isso foi lindo, gente, eu achei tão bonito. Aí ele falava: se fosse um menino, o menino ia aprender a tocar violoncelo, e se fosse uma menina, essa menina iria aprender a tocar harpa. Aí o que acontece? Agora aqui que entra realmente a história do conto, né? O filho nasce, o Inácio fez, né, a canção pro menino, ele foi tocar essa canção pro garoto, só que a Carlota pediu para que ele tocasse essa canção para outras pessoas que estavam ali na casa, que foram visitá-la e tal.
e ele não queria, mas a pedido da esposa, ele fez essa canção. E no momento que ele estava tocando, apareceram dois jovens na janela, eu acho, na porta, enfim, e acharam assim incrível, né, a forma pelo qual o Inácio tocava aquele violoncelo. Esses dois jovens, eles eram estudantes de direito, e um chamava-se Amaral e o outro Barbosa. E esse Barbosa, ele tocava machete. E aí eles acabaram ficando amigos. Esse Barbosa com esse Amaral começou a frequentar muito a casa do Inácio, e eles ficavam tocando, e assim criou-se uma grande amizade. E nisso, Carlota, ela gostava tanto do Barbosa tocando machete ali, que ela começou a espalhar isso para várias pessoas. E o Amaral ficava insistindo para o Inácio tocar violoncelo em público, porque ele não tocava violoncelo. E nada do Inácio, né, realmente querer, né? Depois de algum tempo, o Amaral com o Barbosa, eles tiveram que ir para São Paulo. E depois o Amaral escreveu uma carta dizendo que eles iriam retornar e tal. Só que quando o Amaral chegou na casa do Inácio, o Barbosa não, ele teve que ficar em São Paulo, então só estava o Amaral. E o Amaral percebeu que ele estava triste, melancólico, que alguma coisa tinha acontecido. E ali eu não conto mais pra vocês, é o finalzinho do conto mesmo. Vou deixar vocês curiosos, né? Leiam o conto, é um conto bem curtinho e é um conto triste, gente. Coitado do Inácio, né? Enfim, leia o conto pra saber o que aconteceu. A única coisa que eu posso dizer é que o Inácio enlouqueceu. Mas até aí, leiam pra vocês entenderem o motivo, né? Pelo qual ele enlouqueceu. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!